Bitcoin corrigiu hoje mais de 6% e, obviamente, temos que falar disso. Só que mais importante do que essa própria correção é como você pode ou não interpretá-la. Porque que, de certa forma, se a gente olhar dentro de uma expectativa mais curto prazo, é algo bearish, mas se você ampliar os seus horizontes, eu ainda acredito que a gente tem coisas bullish para extrair desse movimento. Tudo isso logo após a vinheta, eu te encontro já já. Bom, família, agora sim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Com vocês, Mário, muito prazer, caso você ainda não me conheça. Se você já conhece o trabalho da Liga Cripto, deixa um like aqui nesse vídeo para ajudar a gente a espalhar ele YouTube afora. E caso você não nos conheça, caso você não seja inscrito, cogite, dê uma olhadinha nesse vídeo. Se você curtir e deixou o seu like, se inscreva porque temos conteúdos diários aqui no canal, trazendo informação importante, ainda mais nesse momento do mercado. Para fechar esses recados iniciais, é sempre bom lembrar que a gente não pede para ninguém nos procurar nos comentários. Muitos de vocês, após comentarem aqui, aparecem robôs scammers que a gente oculta, a gente denuncia, mas infelizmente é um problema presente, acho que em todo o YouTube, não é algo exclusivo aqui da Liga. Então, de maneira geral, já que a gente não consegue conter esse problema, a gente solta esse alerta para que ninguém caia na garra de golpistas. Todos os benefícios da Liga Cripto estão no Linktree da Liga Cripto, que é um link na descrição dos nossos vídeos, que tem o curso Plano B, que está sendo reformulado, entrando novos conteúdos, e você ainda consegue pegar por um preço bacana. Fora isso, tem o nosso parceiro de trade, a Bybit, que caso você não tenha conta, você pode criar a sua conta usando o nosso link. Além de ajudar o canal, você ganha $15 para trade, depositando aí o mínimo de $50. Não menos importante, no clube de membros, no nosso Telegram VIP, você encontra uma troca muito mais constante de ideias lá no grupo. Inclusive, a gente bateu um papo nessa manhã que, de certa forma, eu vou extrair algumas coisas para a gente trabalhar no vídeo de hoje. Para começar, família, o sentimento, as emoções do mercado estão de maneira até neutras, apesar de que abaixo de 45 a gente já entra aí num território de fear, mas a gente pode ver que a gente está numa zona amarelada e existe um bom tempo que a gente não vê uma reincidência de cores amarelas, de sentimento neutro, quando a gente estava acostumado a viver ali no mundo vermelho, no oceano vermelho, que é exatamente o momento de maior medo no mercado. Então, aproveitando esse discurso de medo, eu vou trabalhar aqui sempre duas ideias, mostrando dois lados da moeda, porque que, de fato, dependendo da sua forma de análise ou até mesmo do tempo que você está analisando para tomar certas decisões, você se posicionar de maneira bullish não é algo errado, assim como se posicionar de maneira contrária, bearish, também não é algo errado. Depende realmente quais são os seus objetivos e principalmente o tempo que você tem para alcançar esses objetivos. Então, falando de uma maneira mais bullish aqui, a gente sabe sim que no curto prazo a gente vive um momento bearish, a gente vive uma indecisão até em relação aos próximos dados econômicos que serão revelados. A gente sabe que a Europa não vive ali grandes momentos. A China, por outro lado, adicionando novamente liquidez nos mercados, começa a apresentar um certo respiro ali na sua economia, mas de maneira geral o mundo está muito atento aos Estados Unidos. Então, apesar da gente ter essa narrativa bearish de curto prazo, é legal a gente entender o que historicamente acontece e olhando esse dado a gente pode perceber que nunca ocorreu uma recessão no terceiro ano de um ciclo presidencial. A gente já teve 9 no primeiro ano, uma no segundo ano, 5 no quarto ano, mas no terceiro ano a gente nunca teve um desempenho econômico a ponto de apresentar um risco de entrar em recessão de fato. Outro tweet interessante que eu trouxe aqui antes da gente entrar nas linhas gráficas é esse do TA Trader Allen, que diz que o rendimento de títulos do governo dos Estados Unidos de 2 anos chegou a uma resistência histórica aí de 17 anos desde 2006. E quando esses títulos do governo americano de 2 anos caem, o mercado pode apresentar uma boa movimentação. E ele retrata isso como o fato do Bitcoin alcançar um novo all-time high. Sim, isso acontece, mas ao longo de um período. Na realidade, o que a gente está tentando antecipar é o início, né, uma proximidade maior desse período de reação. Só que
Um outro ponto importante, caso você não tenha visto, é o meu vídeo de que eu comento sobre o que acontece depois que o Bitcoin forma o seu fundo. De maneira breve, caso você não queira ver, eu já te digo que a gente tem períodos de volatilidade com consolidação de preço. O que significa isso? Às vezes o Bitcoin pode pampar 30%, 20 mil dólares a 26 mil dólares e ainda assim corrigir mais 20%, sendo algo normal. Ou seja, muitas vezes no mercado cripto, mesmo que a gente tenha alcançado um fundo, não significa que automaticamente o preço só vai valorizar. Lembrando até que o Bitcoin desvaloriza de maneira até representativa, mesmo em uma bull run. Caso o Powell volte a público trazendo novamente dados bearish, pode ser que isso seja o suficiente para que o índice do dólar recobre áreas que ele está tendo dificuldade de ultrapassar. Recentemente, eu comentei aqui na Liga, principalmente em vídeos lá no Clube de Membros com o Bruno, que essa parte aqui de 105,6, 105,5 é uma resistência bem considerável que, mesmo com toda essa turbulência dessa semana, estamos na quinta-feira, no final da quinta-feira, o dólar não conseguiu superá-la. Pode ser que com a entrada do final de semana, não só o dólar, mas o mercado em geral ganhe mais tempo para essa decisão, com uma possível lateralização entre essa linha que apresenta resistência para a gente e um possível suporte dessa linha de tendência aqui esverdeada. Outra demonstração de suporte que para mim foi algo positivo é aqui dentro da SP500, eu estou no gráfico diário. Lembrem que no último vídeo eu comentei sobre essa linha de tendência que apresentava suporte para a gente e que, muito possivelmente, caso a gente perdesse esse suporte, a gente ainda teria 2 pontos aqui de confluência de suporte e foi exatamente ali que a SP500 se segurou. A gente pode ver que essa linha amarelada é o topo da cunha descendente, que apresentou resistência em diversos momentos aqui que o índice tentou superá-la. A gente conseguiu aqui em meados de janeiro e agora a gente volta mais uma vez para retestá-la com um ponto aqui também de suporte de 3.900 da SP500, que é um ponto de suporte considerável. Só que esse movimento de correção encontrou um ponto que eu diria que é duplo ali de suporte. Então, muito possivelmente, a gente vai precisar de notícias mais estressantes, de dados mais estressantes, para que a SP500 perca esse suporte. Lembrando que logo abaixo aqui temos em 3.800 uma outra faixa que, na minha opinião, caso a gente perca esse suporte em 3.900, pode ser esperado esse reteste aqui nesse ponto próximo de 3.830, que foi um ponto aqui de muita confluência, não só de suporte, como também de resistência no gráfico diário. Trazendo o outro lado da moeda, sempre bom lembrar que o RSI e também o MACD não trazem dados muito bullish. A gente pode ver tanto o RSI aqui no gráfico diário apontando para baixo, ainda com uma certa folga antes de entrar num território ali de sobrevenda, e temos o MACD, que aparentemente poderia fazer um cruzamento bullish caso a linha azul passasse pela linha vermelha, mas não foi isso que a gente viu. A gente viu esse movimento aqui de retração para uma continuidade de descida. Já no caso do gráfico do Bitcoin no diário, a gente pode ver que mesmo com essa correção assintosa no dia de hoje, a gente encontrou suporte por volta de 20.359, 360, que é a faixa exatamente de preço atual. Esse seria o fim da queda? Bom, eu não precisaria dessa forma com tanta certeza, mas sem dúvida a gente já tem algo positivo para extrair dessa queda e está aqui no mercado futuro, no Bitcoin CME Futures, que com essa correção a gente já pode dizer que fechamos o gap aqui que estava aberto e que há algum tempo vem sendo preocupação para mim. Durante todo esse tempo de valorização, de que as pessoas voltaram a ficar um pouco mais eufóricas, eu lembrava aqui no canal, nos nossos vídeos, constantemente sobre esse gap que não era obrigatório o fechamento. Mas se a gente for ver de uma maneira probabilística, a grande maioria dos gaps são fechados, vamos falar em 97%, 98%. Ainda mais num período de proximidade com a data desse gap. Vamos supor que esse gap tivesse 2 anos já que ele tivesse aparecido e até então o Bitcoin não tivesse ameaçado esse fechamento, eu poderia dizer que muito provavelmente a gente não fecharia mais. Só que não era o
caso aqui que a gente vive. A gente passou apenas algumas semanas com esse gap aberto e agora, felizmente, ele já está fechado. Como eu havia dito lá no início do vídeo, a gente vai tentar pegar aqui óticas bearish e bullish. Do lado bearish, eu poderia estar falando aqui mais do gráfico diário. De fato, a gente também não entrou ainda num território de sobrevenda, está próximo dele, mas o MACD também se encontra bem bearish e, de certa forma, eu acho que o maior sentimento em termos dos investidores nesse momento é um sentimento mais bearish, até por conta de todas essas notícias negativas para o mercado de renda variável que saíram recentemente. Então, eu não excluiria ainda a possibilidade de uma continuidade de correção, mesmo com o fechamento do gap no CME Futures, até porque nessa faixa aqui de 19.600, 656, a gente tem um ponto aqui de confluência, não só de suporte, mas de resistência, que no gráfico diário a gente teve diversos toques e possivelmente a gente pode revisitar essa área. Mas por que mesmo diante desse cenário catastrófico, de momentos de crise no mundo todo, tem gente ainda que se mantém bullish, não só por conta de dados on-chain, mas quando você olha numa perspectiva maior, de longo prazo, a gente pode ver todo o terror que a gente já passou. Ora, não sei se você lembra, mas aqui em meados de outubro, novembro de 2022, Bitcoin estava 15 mil dólares e 500, que é onde eu, inclusive, e a Liga também compartilha dessa opinião, acredito que a gente encontrou o nosso fundo de mercado. E aí, o fato da gente ter encontrado fundo, mais uma vez, eu já dei essa resposta no vídeo, quer dizer que a gente só vai subir, só vai valorizar, entramos em um bull market? Não, isso significa que a gente possivelmente, se esse fundo já foi encontrado, nós não veremos mais Bitcoin a 15 mil dólares, mas podemos ver Bitcoin a 19 mil dólares, podemos ver o Bitcoin a 18.300, por que não? E como eu disse, mesmo com essa continuidade de correção no horizonte, você pode se manter bullish dentro da sua análise, porque a gente ainda tem aqui, por exemplo, a possibilidade da formação de um fundo ascendente, tá? Mesmo que o Bitcoin busque 18.300, 18.500, e isso implique em tempos gráficos menores, em tendências de baixa, eu posso dizer que estou bullish, porque vendo no longo prazo, eu não vejo essas correções como uma perda de capital. Eu vejo sim essas correções como uma possibilidade e oportunidade de comprar Bitcoin barato diante de movimentações que eu espero à frente. E especulando aqui rapidinho, eu dei a continuidade aqui dessa linha de tendência, que foi importante para a gente em diversos momentos do mercado aqui anteriormente falando. Uma outra movimentação possível que a gente pode ter, semelhante ao suporte que a SP500 encontrou, é a gente ter aqui um duplo suporte na faixa de 18.600. E mesmo assim, como eu disse, a gente ainda daria continuidade a uma tendência de alta, só que não no gráfico diário, não em 4 horas, mas no gráfico semanal. Bom, família, eu fico por aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido esse panorama geral depois de um dia estressante, imagino eu, não para todos, mas principalmente para aqueles que estão mais preocupados com curto prazo. Eu, particularmente, vejo o mercado do Bitcoin, principalmente para o longo prazo, e mesmo com essas movimentações, eu sigo bullish. Eu não sei vocês, mas gostaria de saber. Então já deixa aqui no comentário se você está bullish, se você está bearish e principalmente por quê. Ninguém aqui é dono da verdade, mas eu gosto sempre de saber outras opiniões, até para que eu possa ampliar o meu campo de visão. Grande beijo, grande abraço, fico por aqui. Valeu, família. Tchau!